Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje, dando continuidade ao estudo dos contratualistas, nós vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau. No nosso canal, nós já temos aí disponibilizado e vai ficar na descrição desse vídeo o link com o estudo sobre o contratualista Thomas Hobbes e também John Locke. E hoje você vai acompanhar, fechando essa sequência, Jean-Jacques Rousseau e o seu contrato social. Vamos juntos aprendermos sobre esse conteúdo? Lembrando sobre quem são os contratualistas, uma indagação que precisa de uma resposta para que nós possamos compreender melhor sobre Jean-Jacques Rousseau. Os contratualistas, do qual Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes fazem parte, e John Locke, são filósofos que, ao estudar a sociedade, ao analisar o desenvolvimento, eles perceberam que existe um contrato social, um acordo no qual leis são estabelecidas para que as pessoas possam conviver em sociedade. Portanto, a estrutura tanto do Estado, que determina leis e um governo sobre os liderados, os governados, isso se dá por causa de um contrato social. Falando melhor sobre Rousseau, ele era suíço, ok? Ele nasceu em 1632 e morreu em 1704. Na realidade, ele é posterior a Thomas Hobbes, que foi o primeiro contratualista, e depois veio o seu compatriota, também inglês, John Locke. Depois, esses dois personagens importantes nessa estruturação do contrato social, a história vai relatar sobre Rousseau. Ele foi considerado um dos principais filósofos iluministas. Para quem não sabe, o iluminismo é uma corrente intelectual, filosófica, que entendia que todo conhecimento, toda verdade, ela sai pela razão. A razão é a luz que faz com que o indivíduo possa compreender as coisas. Nesse caso, os iluministas entendem que todos possuem o raciocínio, a capacidade de pensar para encontrar o conhecimento. Essa corrente foi muito influente no período da modernidade e hoje, ainda na contemporaneidade, nós temos reflexos dessa teoria filosófica. Apesar de ser suíço, Jean-Jacques Rousseau se desenvolveu na França, no qual lá ele desenvolveu suas ideias, suas reflexões. Reflexões essas que foram importantes, que foram práticas para o povo francês. Suas ideias são consideradas determinantes para a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Sobre o estado de natureza do homem antes do contato com a sociedade, diferente de Hobbes, que entendia que o ser humano era mau, cruel, violento por natureza, e John Locke, que vai dizer que o ser humano é neutro. No caso, o Rousseau vai dizer que não, o ser humano ele é bom, nós temos até a terminologia do bom selvagem, o ser humano sem o convívio com a sociedade, sem o contato com as multidões, ele é uma pessoa boa, a sua essência é boa. Entretanto, Rousseau vai defender a influência da sociedade na corrupção humana. O homem original, o homem sem contato com a sociedade, é o bom selvagem. Mas quando ele vai conviver com a sociedade vai influenciar seu pensamento e, através disso, o homem vai se corromper. Por isso que as pessoas hoje no mundo têm essa ideia de que o ser humano, por essência, é bom, mas o que corrompe é o governo, é a sociedade, é a elite. Isso é baseado na teoria de Rousseau. Sobre suas ideias, diferente de John Locke,
que vai defender a propriedade privada, dizendo que o ser humano ele deve sim usufruir do fruto do seu trabalho. Nesse caso, o Estado deve proteger a propriedade privada, conquista individual. Para Rousseau, não. A propriedade privada é o problema, é os males da sociedade. Por causa das propriedades que as pessoas vão se desenvolvendo, a loucura de adquirir as coisas, isso gerou todo esse conflito, toda essa desarmonia na sociedade. Lembrando que, partindo desse princípio, nós vamos ter a contribuição de Rousseau para ideologias como o socialismo, o próprio comunismo, que são contra a propriedade privada. Nesse caso, nós temos em Rousseau o princípio dessa ideia. Sobre o contrato social, como os seres humanos se corromperam ao viver em sociedade, há necessidade de um novo pacto. Nesse novo pacto, as pessoas vão abrir mão da sua liberdade para conseguir viver em sociedade, nesse novo contrato social. O coletivismo vai prevalecer sobre a individualidade. Rousseau vai defender que a vontade geral deve prevalecer, o que a maioria decidir, todos devem estar de acordo com essa maioria, porque o que a maioria defende é aquilo que é o correto. Outro destaque importante e marcante do pensamento de Rousseau está relacionado à democracia. O filósofo vai defender essa posição política. No caso, ele vai dizer que o ideal é a democracia direta. Todos possuem o direito de opinar, de tomar a sua posição pública. Nesse caso, cada um tem o seu direito dentro de uma democracia que é direta, não uma democracia representativa ou uma democracia parcial, no qual somente um grupo limitado pode determinar as suas decisões. Bom, se você chegou até aqui e já ouviu esse conteúdo sobre Rousseau, é hora de testar o nosso conhecimento. Vamos aqui para uma atividade que vai ajudar na assimilação daquilo que já foi falado. Quais as diferenças do pensamento de Rousseau em relação aos contratualistas Hobbes e Locke? Bom, o que diferencia? Os três são contratualistas, tanto Hobbes, Locke e Rousseau. Porém, no fato de eles serem contratualistas, isso não quer dizer que suas ideias e suas teorias são semelhantes, são iguais. Não, possuem diferenças. E é sobre essas diferenças que nós vamos aqui destacar nessa resposta. Sobre a resposta, nós podemos encontrar várias diferenças, mas eu quero destacar as principais. Sobre o estado de natureza, nós vamos perceber uma distância muito grande entre o pensamento de Locke, o pensamento de Thomas Hobbes, melhor dizendo, e o pensamento de Rousseau. Para Thomas Hobbes, o ser humano é mau, cruel, violento, egoísta. Já para Rousseau, não. O homem é bom, seu estado natural é do bom selvagem. Sobre a diferença de Rousseau com Locke, nós podemos encontrar vários aspectos. Mas o que é marcante é em relação à propriedade privada. Locke vai defender o direito à propriedade privada. Já Rousseau vai ser contra, dizendo que a propriedade privada é a causa dos males da sociedade. Obrigado por chegar até aqui e agora é a hora de deixar aí um like nesse vídeo e também se inscrever no canal para estar acompanhando nosso conteúdo, aprendendo diariamente e podendo aí desfrutar do saber e do conhecer. Obrigado e aguardo vocês até o próximo vídeo.